Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de março. Pois é, gente, em março eu li muita coisa, não podemos perder tempo, então vamos lá. Eu comecei o mês lendo aí os volumes 5 e o volume 6 de Fullmetal Alchemist. E agora sim, essa história me capturou, porque aqui a gente vai ter dois irmãos, que é o Edward e o Alphonse Eric, e os dois, eles são muito jovens, mas eles são alquimistas nacionais, ou seja, eles trabalham com o exército e eles tentam prender pessoas que estão utilizando magia de forma incorreta. Mas ao mesmo tempo, o motivo deles trabalharem com o exército, na verdade, é conseguir informações para chegarem até a Pedra Filosofal, porque eles acreditam que a Pedra Filosofal ela vai poder restaurar os seus corpos. Por quê? Porque quando eles eram ainda mais jovens, eles acabaram fazendo um ritual para tentar trazer a sua mãe de volta à vida, e isso deu muito errado. E logicamente eles saíram dessa bem diferentes do que eles entraram. E aí agora, nesse quinto volume, por exemplo, eles acabaram de ter uma grande batalha, que eles estavam de fato em busca de certas informações muito importantes. E aí o Edward precisa, né, de reparos nessas partes de metal dele, e por conta disso ele acaba chamando a Winry, que é uma amiga de infância deles, e ela sai ali da cidade natal deles e vai até a cidade central, que é onde eles estão, para poder ali de fato ajudar nessas questões mecânicas do Edward. E ao mesmo tempo o Alphonse está tendo algumas dúvidas que foram colocadas na sua cabeça sobre será que as informações que ele tem são reais? Porque na verdade ele agora está com a sua alma em uma armadura autômata. Então ele não sabe se exatamente o seu irmão simplesmente colocou a alma dele ali ou se ele também plantou um monte de informação que ele queria. Mas, gente, no quinto volume, eles acabam indo para uma cidade onde o foco de fato é essa coisa autômata. E é até interessante porque é como se a história fosse se isolar um pouco aqui nesse volume, sabe? Em que a gente vai ter um debate muito grande a respeito da vida e da morte. Eu gostei muito aqui, principalmente porque o foco foi a Winry, que é uma personagem que já foi apresentada e que eu gostei bastante. E aqui, gente, a gente também tá se recuperando de uma grande fatalidade que aconteceu no último volume. E aí, no sexto volume, é que a gente vai ter um novo momento da vida desses irmãos, sabe? Que estão indo em busca ainda das suas informações, mas também tem aí diversos obstáculos que vão entrar nos seus caminhos. Eu tô gostando bastante dessa história. Demorou um tempo, porque eu ainda estava me recuperando de Attack on Titan. E aqui a história é diferente, né? Não só o tema, mas ao mesmo tempo a dinâmica, os relacionamentos. A gente vai ter muita comicidade aqui e também temas mais pesados, só que vão ser levantados de uma forma mais leve, o que eu acho bem interessante. Eu gosto do que a mangaka tá fazendo aqui com os personagens, como ela tá se aprofundando neles, como a gente tá vendo uma história em que a autora ela não poupa a gente de maneira nenhuma, e ao mesmo tempo, cada vez mais você começa a se conectar aqui com os personagens, com os protagonistas, com a jornada deles, sabe? Tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, e ao mesmo tempo a gente tem aqui temáticas que são muito interessantes. Então, eu posso dizer que agora, oficialmente, eu estou gostando muito de Fullmetal Alchemist. Esses dois volumes pra mim foram 4,5 estrelas, e eu mal posso esperar pra saber como que a história vai seguir, já que a gente agora, né, tá voltando no passado desses irmãos, vendo como eles começaram a treinar, vendo ali como eles encontraram a mestre deles. Então isso tá muito interessante, eu mal posso esperar pra continuar Fullmetal Alchemist. Depois eu li Seven Empty Houses, da Samantha Schweblin. Gente, a Samantha Schweblin, ela escreveu Fever Dream, que eu li no ano passado e eu gostei bastante. Aqui não foi tão diferente assim. Eu percebi que ela gosta de escrever histórias que são pesadelos febris, que você entra sem saber muito bem o que tá acontecendo e sem ter ideia de pra onde essa história tá indo. E, gente, aqui a gente tem, de fato, 7 histórias, 7 contos, que vão falar pra gente sobre casas vazias. Mas quando eu digo vazia, não é só no termo material, sabe? Ai, que tá faltando móveis, que tá faltando gente. Não. Quando eu digo vazia, é vazia de amor, vazia de esperança, vazia de diversas formas. Talvez, na verdade, essas casas vazias também sejam os personagens que a gente vai encontrar aqui, né? Pessoas que estão vazias, que estão carentes de algo. E isso é muito interessante, porque cada conto vai explorar personagens diferentes que estão tendo aí grandes faltas na sua vida de alguma forma. E assim, gente, lógico, quando a gente tá falando de coletânea, tem aqueles contos que funcionam mais, tem aqueles contos que funcionam menos, mas eu posso dizer que aqui foi uma mistura pra mim. Eu fui dando aí nota pra cada um dos contos, acabei aí com 3,5 estrelas, o que pra mim tá bom. Mas, gente, eu preciso falar que sim, teve um conto ou outro que pra mim foi qualquer coisa. Traz até uma reflexão bacana e aí não vai pra lugar nenhum. Mas teve um conto
conto que foi um dos melhores contos que eu já li em toda a minha vida, que é o Breath from the Depths. Gente, aqui a gente vai ter a história de uma mulher, que é uma mulher que ela tá insatisfeita de diversas formas. Ela tá sempre reclamando, ela é um ser humano. Vamos ser muito honestos. Só que aí a história começa com coisas simples, sabe? De ela ver o vizinho, sabe? Que é esse garotinho que começa a falar muito com seu marido e ela não gosta do garoto, e aí ela começa a reclamar com a mãe do garoto. Gente, conforme a história vai passando, você vê que é uma reflexão extremamente interessante a respeito de solidão, a respeito de abandono, a respeito de saúde mental, a respeito de envelhecer. Sério, é muito, muito, muito bem feita essa história, sabe? A construção dela, a construção da protagonista e o momento em que você entende o que tá acontecendo, não sei, pra mim, me acertou com tudo. Então, apesar de eu não ter amado tanto assim essa coletânea, esse conto por si só valeu tudo. Eu gosto muito da Samantha Schweblin, eu quero ler outros livros dela, eu gosto de como ela deixa o leitor desconfortável, ela traz aí premissas que você não sabe pra onde vão, mas isso é extremamente interessante. É como assistir um episódio de Além da Imaginação ou de Black Mirror, sabe? Eu sinto isso toda vez que eu leio alguma coisa dela. Então, apesar de eu não ter amado tanto assim esse livro, eu tive uma ótima experiência com ele, se é que faz sentido. Então, eu dei pra ele 3,5 estrelas, mas como eu disse, tem um dos melhores contos que eu já li em toda a minha vida. Depois, gente, eu li o 4º volume de Lore Olympus. Gente, Lore Olympus, né, se tornou uma coisa muito grande na minha vida que eu nem esperava. Porque eu já falei aqui pra vocês que eu fugi muito dessa história por conhecer muito mitologia grega e saber que a história de amor entre a Perséfone, que é a deusa das flores e dos frutos, e o Hades, que é o deus do submundo e dos mortos, não é, assim, esse conto de fadas. Porém, a partir do momento em que eu entrei em Lore Olympus, eu não consegui mais parar, porque eu gosto bastante, primeiro, né, das ilustrações que a gente tem da Rachel Smythe, as cores também, que são belíssimas, que já são marca registrada de Lore Olympus. A forma também com que ela mistura, né, essas histórias antigas e clássicas com o nosso dia a dia, sabe? Com coisas que a gente pode se identificar, com questões tecnológicas, com questões modernas. E também de como ela acaba humanizando muito esses deuses, sabe? Então isso é muito interessante, eu gosto demais dessa história. E nesse 4º volume a gente vai ver de fato, né, os nossos protagonistas declarando meio que o seu amor um pelo outro e percebendo que eles têm aí muita bagagem, já aconteceu muita coisa na vida deles, que eles precisam, de certa forma, trabalhar isso se eles quiserem ficar juntos, sabe? Se eles quiserem dar uma chance pra eles. E é interessante porque a gente também tem as histórias de outros deuses, sabe? Que, de certa forma, estão conectados com eles. E eu tô gostando muito dessa história, gente. Sério, eu gosto como a Rachel tá contando pra gente essas narrativas aqui, que são tão clássicas, de uma forma muito mais gostosa de ler, muito mais, né, da nossa vida, da nossa rotina, e é muito interessante como ela tá fazendo com que eu me apaixone totalmente por esses personagens. Eu gosto como a gente tem essa comédia romântica, mas também temas mais profundos, mais pesados, que são trabalhados aqui, que são importantes de serem mencionados. Eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas, e aí agora eu mal posso esperar pra comprar os próximos volumes e ler muito mais Lore Olympus. Agora, eu não vou entrar em tantos detalhes assim dos próximos 2 livros que eu vou falar aqui. Por quê? Porque tem um vlog aqui no canal, gente. Vou deixar no box de descrição pra você conferir. Por quê? Porque são livros especiais. São livros que algumas amigas booktubers me recomendaram pra ler esse ano por conta do projeto Indicação Livre. E aí, lá nesse vlog, eu destrinchei essas 2 histórias, mas eu precisava falar delas aqui. A primeira delas é Coma, do Alex Garland. E em Coma a gente vai conhecer o Carl, e o Carl tá trabalhando até tarde, ele acaba pegando o metrô pra voltar pra casa, tem uma mulher ali que tá sendo importunada por diversos caras escrotos. E aí, né, ele acaba indo defender essa mulher, esses caras descem a porrada nele, a ponto de que ele entra em coma. E aí, um belo dia ele sai desse coma, ele descobre que já passou alguns meses, ele volta pra casa, só que de repente ele começa, sabe, a ver umas coisas estranhas, a sentir que tem algo fora da realidade, e de repente a cena corta, ele tá na casa do vizinho, comentando com o vizinho, e aí de repente a cena corta, e a gente tem esses cortes bruscos, que fazem a gente, junto com o Carl, tentar entender o que tá acontecendo com ele, se ele sofreu algum dano cerebral, se ele tá tendo alguma questão de saúde mental, se na verdade ele nunca saiu desse coma, a gente não sabe. E
ele também não. Então a gente embarca nessa aventura com ele, tentando descobrir o que tá acontecendo. É um grande fever dream, é um grande pesadelo febril que eu amo, sabe? Que você tem ali as informações e cabe ao leitor chegar aí nas suas próprias conclusões, sabe? Tentar entender o que aconteceu. Eu gostei muito dessa história. O Alex Garland, ele é roteirista de diversos filmes que eu amo, então faz todo sentido, até porque a gente tem uma história muito cinematográfica, sabe? Você consegue imaginar tudo muito bem na sua cabeça, e é interessante essa coisa de você não saber exatamente o que é real e o que não é, assim como o protagonista. Eu gostei muito, achei que é um livro muito rápido de ler, ele é um livro curto, mas ao mesmo tempo ele é instigante, então você não consegue parar de ler. E por conta disso, em um dia você acaba matando esse livro, sabe? Eu gostei bastante, posso dizer que foi um 4 estrelas pra mim, e agora eu fiquei com vontade de conhecer ainda mais dos trabalhos do Alex Garland. E outro livro que também está no vlog é o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Gente, Gótico Mexicano vai nos contar aqui uma história que se passa nos anos 50, na cidade do México, em que a gente vai conhecer a Noemi. E a Noemi, ela é uma socialite. Ela é uma jovem que é muito estudada, sabe, que gosta de ir aí pras baladas, que fica pensando no seu futuro, que tem muito dinheiro, e de repente ela acaba tendo uma missão. Ela tem que ir até uma cidadezinha ali, que fica mais no interior, para reencontrar sua prima. Ela tinha uma prima que ela era muito próxima, e essa prima um belo dia casou com um cara que ninguém conhecia e foi viver nesse casarão no meio do nada. E a prima escreveu uma carta e ela parece que tá totalmente fora da realidade. A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo com a prima dela, então a Noemi vai até lá. E ela vai ficar nesse casarão tentando ajudar essa prima, conhecendo ali os moradores desse lugar, tentando entender o que está acontecendo com essa família e ao mesmo tempo, de certa forma, tentando escapar de tudo aquilo. Por quê? Porque aqui a gente tem uma história que vai falar muito sobre o México nessa época. A gente tem todo um microcosmo aqui que reflete a nossa sociedade, que reflete o que a gente vive até hoje, de certa forma. Então, a gente vai ter aqui questões sobre o feminismo, né? Porque a gente vai ter muitos personagens machistas, a gente vai ter personagens racistas, xenofóbicos, a gente também vai lidar com o tema do colonialismo, e a gente vai ter aqui questões como mentalidade de colmeia, como relacionamentos abusivos, como uma família tóxica, como o poder da sororidade, e por aí vai. A gente tem elementos aqui muito interessantes em que a gente pode sim ver essa história como uma grande história de terror, em que a gente tem uma família esquisita vivendo em um casarão e uma pessoa de fora que vai entrar ali e vai tentar desvendar o que tá acontecendo. Mas a gente pode também ir mais fundo, tentar ver ali nas entrelinhas o que essa história realmente tá falando pra gente, sabe? Os temas importantes que são discutidos aqui. Então, eu acabei gostando demais. A gente tem também uma vibe Fever Dream, já que a gente tá falando de um terror, mas é um terror que muitas vezes a gente não entende o que tá acontecendo. A gente tem também aqui uma amálgama de muitas histórias de terror que eu amo, tipo O Papel de Parede Amarelo, Assombração na Casa da Colina, A Queda da Casa de Usher, A Queda da Casa Morta, e por aí vai, sabe? É uma grande amálgama que realmente tem todo esse ambiente gótico de terror que é muito gostoso, sabe? Eu acho que a autora fez um ótimo trabalho nisso, ela fez um ótimo trabalho ao construir os personagens aqui e trazer também essa vibe meio Lovecraftiana, que você não sabe o que tá acontecendo, mas que tem algo muito estranho, você se sente desconfortável ao longo da trama, mas também já vou dizer, gente, que eu gostei bastante aqui. Acho que é uma história que se demora um pouquinho ali no meio, eu acho que é uma história excelente e fiquei muito empolgada para ler outras coisas da autora. Eis que eu concluí os 2 livros do projeto Lendo Christie. Concluí o livro de fevereiro, que eu não tinha terminado, e também li o livro de março. O primeiro deles foi A Morte da Senhora McGinty. Gente, esse é um livro com o Hercule Poirot, porque aqui a gente vai ter um caso que já aconteceu. Teve uma mulher que trabalhava com serviços domésticos e ela acabou morrendo. Quem acabou sendo acusado desse crime foi ali o inquilino dela. Só que o responsável por esse caso, né, que já foi fechado, ele sente que tem alguma coisa errada. Ele sente que não foi esse rapaz que cometeu o crime. Então que ele vai buscar a ajuda do seu amigo, o Hercule Poirot,
matou, para que ele possa, de fato, analisar, observar, conversar com as pessoas e tentar descobrir quem será que realmente matou essa mulher. E por conta disso, ele vai conversar ali com amigos dela, com conhecidos da cidade, com seus empregadores, e ele vai descobrir que ela viu algo no jornal sobre alguma pessoa que cometeu um crime no passado e que, de certa forma, está se escondendo nesta vila onde ela mora. Só que quem é essa pessoa? Ele não sabe. E a gente vai tentar descobrir junto com ele. Gente, esse livro foi muito gostoso. Ele foi surpreendente. Ele também tem aqui uma personagem que eu não estava esperando ver, que é a Ariadne Oliver. A Ariadne Oliver, ela já apareceu em outros livros da Agatha e ela é a personificação da Agatha. Ela é uma autora de mistérios que ela é muito inteligente, sabe? Ela fala muito mal da polícia, sabe? Ela acha que ela é muito melhor do que eles. Cá entre nós, ela é. E ela é amiga do Poirot. Então é muito interessante ver eles aqui, ver a interação dos dois e como os dois eles trabalham de formas diferentes para tentar conseguir informações. E gente, sério, eu gostei demais. Como sempre, livros da Agatha muito fluidos, muito gostosos, muito instigantes. Não foi diferente. Eu acabei dando para A Morte da Senhora McGinty 4 estrelas. E aí eu li o livro do Projeto Lendo Christie de março, que foi Um Passe de Mágica. Gente, mais um livro da Agatha que foi muito gostoso, muito fluido, muito delicioso de se ler. E dessa vez ele é protagonizado pela Miss Marple. A Miss Jane Marple tem ali as suas amigas desde que ela era jovem e uma dessas amigas pede ajuda dela. Conta que ela sente que a irmã dela tá passando por alguma coisa, sabe? A irmã dela vive ali em um casarão com um monte de gente, já teve diversos maridos, então ela meio que acabou acolhendo também a família, né, desses ex-maridos dela, e alguma coisa tá errada. De alguma forma, essa irmã dela sente isso e pede então pra Miss Marple ir até lá e, de certa forma, ficar um tempinho e ver se realmente é coisa da cabeça dela ou não. E eis que ela vai. Ela já era amiga, né, da dona da casa, mas ela vai conhecer também todo mundo que tá ficando ali. E cada pessoa tem ali, né, a sua própria personalidade. E é muito interessante a gente ver isso aqui, principalmente porque de repente acontece um crime. E a Miss Marple, por ser uma detetive amadora que gosta de observar muito, ela também vai chegar ali ao fundo desse crime e o que será que aconteceu e quem será que tá por trás de tudo. Gente, eu gostei demais desse livro, por quê? Porque eu gosto da Miss Marple, mas geralmente quando ela aparece como uma personagem secundária nas suas histórias. Isso não aconteceu aqui. Ela foi muito protagonista, eu gostei de ver mais dela, de como ela vai se aproximando de todos esses personagens para tentar arrancar ali informações que ela precisa. Gente, me surpreendeu bastante também o final. É meio maluco, mas de uma certa forma eu gostei. Então eu acabei dando para Um Passe de Mágica também 4 estrelas. Foi uma ótima leitura. Gente, antes de eu falar sobre a melhor leitura que eu realizei em março, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Aproveita para curtir esse vídeo, por favor. Engaja, me ajuda aí para eu poder monetizar o canal, para eu poder continuar falando aqui sobre literatura, que é uma coisa que eu amo com vocês. Então, por favor, já deixa o seu like, se inscreva, dá aquela ajudinha, tá? E agora sim, vamos falar sobre a melhor leitura que eu realizei em março. Pois é, gente, a melhor leitura que eu realizei no mês passado foi Lock and Key: The Golden Age. Gente, Lock and Key é uma série de quadrinhos que é minha favorita da vida, que é escrita pelo Joe Hill e ilustrada pelo Gabriel Rodrigues. Eu amo os 6 volumes que compõem, né, a obra original, mas eu também tô gostando bastante dos spin-offs. E aqui, especificamente, gente, nossa, foi uma grata surpresa. Por quê? Porque a gente tem, né, esse casarão que tem essa família, que é a família Locke, e dentro desse casarão existem muitas chaves mágicas, e essas chaves, cada uma serve para uma coisa diferente. E isso a gente tem na história original. Só que aqui a gente vai voltar, né, a um século atrás, e a gente vai ver a família Locke, né, que estava nessa casa na época, e como eles estavam vivendo. Gente, é muito interessante porque a história, ela segue uma cronologia aqui. A gente vê desde coisas mais engraçadas, até histórias mais melancólicas, histórias terríveis de guerra, de terror, até algo que pra mim foi genial, que é um crossover entre Lock and Key e Sandman. Quando eu ouvi que ia ter esse crossover, sabe, entre o Joe Hill e o Neil Gaiman, eu falei assim, eu não sei se vai dar certo, porque muitos crossovers não dão certo. Mas aqui foi muito acertado. Sério, foi muito acertado. Porque assim, a gente vê essa família, sabe, vivendo ali, né, o pai, a mãe, os filhos, tudo muito feliz, tudo muito lindo, eles se divertindo com essas chaves, até que de repente começa a ter, por exemplo, um filho que fica doente, e a gente tem uma história lindíssima, que inclusive também está aí em outro
spin-off, que é o Lock and Key Heaven and Earth, não sei porquê, mas aqui ele volta, só que dentro dessa cronologia dessa família, e aí a gente tem uma história sobre uma guerra e como um dos filhos fica fascinado por isso, a ponto de que ele quer lutar pelo seu país. E o problema que isso gera aqui. Por quê? Porque muita coisa dá errado por conta disso. A gente vê o que a guerra causa na vida das pessoas, principalmente das pessoas que são inocentes, que não tem nada a ver com isso. E aí sim a gente chega no final magnânimo, que vai ter um crossover muito especial com Sandman, e a gente vai ver desde o comecinho ali da história de Sandman até esse outro mundo, esse plano astral, sabe, que não está na nossa dimensão, e como uma personagem vai acabar transitando por tudo isso. Sério, foi sensacional, eu amei, gente. Foi incrível. Eu achei que o Joe Hill, ele mostrou toda a sua versatilidade aqui, sabe? Ele trouxe histórias que me fizeram rir, histórias que me fizeram chorar, histórias que me deixaram com o coração na mão e entregou um crossover simplesmente incrível. Eu amei, eu achei que as ilustrações do Gabriel Rodrigues, como sempre, fazem um ótimo trabalho, porque elas conseguem trazer toda a expressão dos personagens, um cenário incrível, sabe? Vai juntando tudo e vai mostrando pra gente, quadro por quadro, de uma maneira sensacional essa história. Então, assim, pra mim, Lock and Key, The Golden Age, foi simplesmente incrível. Sério, gente, eu acabei dando pra ele 5 estrelas, e pra quem gosta de Lock and Key e Sandman, sério, leia o mais rápido possível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez no mês de março. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.